Lá em Lucas 22, do versículo 31 ao 32, Jesus começa falando para Pedro: Simão, Simão, Satanás me pediu para te peneirar, para te cirandar em outras versões, como ciranda o trigo, como peneira o trigo. Mas eu roguei por vós, para que a tua fé não desfaleça, e para que quando te converteres, para quando tu te converteres, na minha versão diz edificar outros, edificar os teus irmãos, fortalecer os teus irmãos, enfim, depende da versão da Bíblia. E sabe, irmãos, nesse contexto, hoje conversando com uma amiga que mora num outro continente, e ela falando sobre as relações da igreja, e nós temos uma grande referência que se chama Pastor Paulo Borges, que tem nos ajudado muito nessas questões que intrigam o nosso ser, entre a alma e o espírito, sobre relações. E sabe, queridos irmãos, no meu contexto de relações com muitas pessoas, inclusive falei hoje para uma outra colega no privado, que falando sobre a reforma, perguntei a ela sobre o que ela entende sobre a reforma. E já entrando num outro contexto, ontem assistindo, hoje pela manhã assistindo um podcast de uma jovem cubana que hoje mora no Brasil e falando sobre o socialismo. E ali fui ligando uma coisa a outra e comecei a perguntar ao Senhor em relação à minha história, em relação ao que eu sentia, sobre não falar o que sinto. E sobre pelos percalços de falar o que sentimos, o que revela das mesas, revela dos lugares da casa do Senhor sobre as relações. E eu vejo esse contexto, Lucas enfatiza claramente a nossa humanidade. As relações, a mesa, e o assunto com essa minha amiga que mora no outro continente era justamente sobre isso, sobre as relações. Sobre o fracasso das relações, tanto na igreja como em qualquer outro contexto, mas nós estamos falando no nosso meio cristão. Naquele que aprendemos todos os dias com Jesus o que é se relacionar. E eu pergunto para vocês, irmãos, em uma mesa de relações, se em profecia o Senhor me traz algo como isso, e se em profecia nós revelamos isso para alguém, será que nós vamos manter essas boas relações? Será que o Senhor nos diz isso para um líder espiritual, um pastor, uma pastora? Será que nós vamos entender, nós vamos aceitar? Quando Pedro diz para Jesus, quando Jesus diz para Simão, irmãos, Jesus está chamando o Pedro que nós conhecemos de Simão, o seu primeiro nome, o seu nome de nascimento, dos primeiros rudimentos. Ele está chamando ele de Simão, ainda daquele. E ele olha para Pedro, o cara que andava, hoje o discípulo, mas nesse contexto Jesus está dizendo para ele assim, eu estou dizendo para tu te converteres, tu ainda irá te converter, Pedro, tu não é isso que tu está pensando. Sabe, eu tenho visto, Pedro, Satanás viu. Ele tem te chamado de hipócrita. Porque ainda hoje tu vai me negar. Sabe, queridos irmãos, e eu digo assim, pai, que relação é essa? Que relacionamento, que mesa é essa? Por isso que Pedro se tornou o líder que se tornou a primeira igreja, irmãos. A primeira igreja que no seu primeiro ano, nos primeiros anos, tinham mais de 5.000 pessoas e a igreja ia se multiplicando e crescendo e Pedro dividindo o seu cargo com outras pessoas. E é isso que o Senhor está nos perguntando hoje. Será que nós temos capacidade de ouvir isso de um irmão na mesa e dizer, ei, o Senhor me revela. Eu posso sentir, o sentimento que eu sinto, que vem de mim, o sentimento da nossa relação é que te convertes. Quando tu te converteres, tu ainda edificará muitos. Será que nós estamos dispostos a suportar isso? Será que nós estamos dispostos a viver essa mesa ou nós estamos calados, mudos, como ovelhas mudas, em mesas, para não ser rejeitado pelo outro? Para não ser rejeitado, irmãos, e as relações estão como estão. Então eu queria deixar essa meditação para o dia de hoje. Essa autoanálise para o dia de hoje. Há muito, sabe que eu levei um contexto de que há muito socialismo dentro da igreja, onde todo mundo tem que ser igual e eu recebi isso para mim, primeiramente. Shalom, queridos irmãos.